Muito boa noite, meus irmãos. Pela graça do nosso Deus, estamos juntos novamente. Hoje, voltando àquela telinha que nós fazíamos durante o ano passado. Aprove a Deus que hoje nós estejamos assim, e a Ele sempre nós devemos agradecer, como nós começamos o nosso culto aqui, ouvindo este hino, esse belo hino que fala que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Você que está chegando aí na nossa página, nós somos da Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte. Somos uma igreja que fica aqui na Avenida Centenário, número 70A, bem do ladinho do posto de combustível. Neste momento, nós estamos fechados por determinação da Prefeitura e também do Governo do Estado, mas querendo Deus, logo logo nós estaremos retornando à nossa congregação, onde nós estaremos ali juntos com os irmãos, prestando culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e também recebendo você que puder ir lá fazer uma visita para nós. Será muito gratificante para nós e com certeza também Deus se alegrará com a tua presença entre nós. A princípio, como creio que todos sabem, talvez alguns que não moram aqui em Lima Duarte estão conosco. A princípio, esse decreto novo será durante 15 dias. Então, nos próximos 15 dias, nós ficaremos com a igreja fechada, assim como várias outras coisas, somente os serviços essenciais que estão funcionando aqui em Lima Duarte. E vamos crer em Deus que isso vai passar e daqui a 15 dias as coisas melhorarão e que logo logo nós possamos ficar livres de toda essa situação. E vamos continuar orando também pela vacina. Sabemos que somente a vacina vai nos livrar deste vírus. Vamos orar também para que as pessoas possam ser prudentes, terem cuidados para que não haja disseminação deste vírus. Creio que o Estado e demais cidades que tomaram essa decisão foi justamente por causa da falta de cuidado do povo. Estavam se reunindo, fazendo festas e tantas outras coisas, e acabou que dando esse colapso aí na nossa saúde. Mas Deus vai me curar em nome de Jesus. Nós estamos orando por isso já desde quando começou. Sabemos que o tempo é de Deus e que no momento certo Ele vai nos livrar de toda essa situação. Então hoje nós estamos aqui prestando culto ao nosso Deus. Nós vamos continuar fazendo dessa forma enquanto a nossa igreja estiver fechada. O importante é que nós venhamos a prestar cultos ao nosso Deus, esse Deus que tanto tem nos abençoado, tanto tem cuidado de nós, e isso é importante para que possamos mostrar a Ele que nós somos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar então para começar a dar continuidade ao nosso culto, pedir a Ele e ao Espírito Santo de Deus que nos direcione para tudo aquilo que nós venhamos a fazer aqui nos próximos minutos. Se você puder ir na sua casa, feche seus olhos, vamos orar juntos, vamos fazer um grande clamor de oração ao nosso Deus. Precisamos orar, precisamos clamar a Ele para que Ele venha sarar a nossa terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer-te, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui esta noite, Pai, prestar esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém. De poder clamar ao Teu nome, Pai, de poder cantar e ouvir hinos que falam do Senhor, Deus. Pai, como nós somos gratos ao Senhor por tantas e grandiosas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Pai. Deus, neste momento que estamos impedidos de estar na casa do Senhor, no templo que foi levantado e consagrado ao Senhor para prestarmos culto de louvor e adoração ao Teu nome, nós estamos aqui, Pai, com a mesma intenção, com a mesma motivação, Deus,
de glorificar o teu santo nome, Deus. Nós aqui, os nossos irmãos e amigos em casa que estão conosco neste culto, cultuando ao Senhor, que Deus, o Senhor venha continuar, Pai, nos abençoando, cuidando de nós, Senhor, pois nós precisamos muito de Ti, Pai. Sim. E querendo o Senhor, daqui a 15 dias, se assim o Senhor permitir, nós estaremos retornando à nossa congregação para a glória do Teu santo nome, Deus. Sabemos o quão faz falta a igreja para nós, o momento ali que estamos com os irmãos, o momento de comunhão, de cultuar ao Senhor juntos, Deus. Nada substitui isso, Pai. Sabemos que esse momento aqui é importante, é necessário e que o Senhor também se agrada, mas nada substitui o culto presencial, Senhor, o culto onde nós, em uma só unidade, em um só amor, em uma só fraternidade, Deus, vamos lá para buscar do Senhor o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Então nós cremos e colocamos diante do Senhor, Deus, que o Senhor abençoe, Deus, para que essas contaminações sejam reduzidas ou até mesmo, Deus, milagrosamente pelo Senhor eliminadas, Pai. Que os hospitais das nossas regiões possam ficar, esvaziar-se, Deus. Sim. E também, Pai, que possamos voltar à normalidade, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Pai. Amém. Deus, nós pedimos ao Senhor que tome a direção deste culto, Deus, que os irmãos que estão conosco através da internet, que o Senhor fale ao coração deles, Deus, que eles possam estar com as atenções voltadas para o Senhor neste momento, Deus. Amém. Para que possamos somente, Deus, deixar os nossos pensamentos no Senhor, os nossos pensamentos nas coisas do Senhor e naquilo que o Senhor tem a nos passar nesta noite, Deus. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós oramos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. A irmã Fernanda estará lendo para nós. Se você puder, pegue aí a sua Bíblia, para que você possa acompanhar os textos conosco. Daqui a pouquinho nós estaremos meditando, estudando a palavra de Deus. E é muito importante você estar aí com a sua Bíblia do seu lado, para que você possa acompanhar o que nós estamos falando. Então, nós vamos ler o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém, meus irmãos? Olha que maravilha esse salmo, onde o Senhor fala, o salmista fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos fazer isso, irmãos, fazer essa oração, buscar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude a nos guiar sempre pelo caminho certo, o caminho que leva à eternidade, como o salmista que diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos e irmãs, sabemos que tudo isso aqui uma hora vai deixar de existir. Cremos que já essas coisas que estão acontecendo são os princípios das dores, como a palavra de Deus diz, como o Senhor Jesus ensinou para nós. E logo, logo, isso tudo vai deixar de existir. Mas as mansões celestiais Deus tem preparado para nós. Então é isso que o salmista está falando. Vê se há algum caminho mau. Se eu estiver em algum caminho mau, por misericórdia, guia-me pelo caminho eterno. Então que eu e você possamos sempre colocar isso em oração, para que Deus possa nos guiar pelo caminho eterno, possa nos guiar para aquilo que é mais importante, irmão. Nada nessa vida é mais importante do que estarmos firmados na nossa fé em Cristo Jesus e com a nossa motivação, com o nosso objetivo firmado nas mansões celestiais, quando nós partimos aqui deste mundo, ou se Jesus vier antes para nos buscar.
Nós vamos ouvir um hino agora, irmãos, um hino que o nosso irmão Beto gravou para nós, um hino muito importante, que fala daquilo que nós iremos ouvir essa noite. Os irmãos já devem ter visto aí, o título da nossa meditação dessa noite, do nosso estudo, é para onde você tem olhado? Você tem olhado para o vertical ou você tem olhado para o horizontal? Então esse hino que nós iremos colocar agora fala que nós devemos pensar, olhar para as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Então gostaria que você prestasse bem atenção nessa letra, um hino belíssimo que o nosso irmão gravou e que com certeza vai edificar muito a sua vida. Pensai nas coisas do céu, pensai naquilo que é bom, pensai na salvação, olhai para a vida eterna, olhai para Cristo Jesus, prestai bastante atenção na mensagem da cruz. Se tornou carne e habitou entre nós, deixou do seu esplendor, humilde da terra chegou, por todo lugar que andava, curou, exortou e ensinou, com sua grande lição. Foi-nos trazer salvação. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do céu, pensai naquilo que é bom, pensai na salvação, olhai para a vida eterna, olhai para Cristo Jesus. Prestai bastante atenção na mensagem da cruz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há comunhão com o Pai. Quanto preço pagou na cruz, Ele expirou, subiu aos céus novamente, e breve irá nos buscar. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do céu, pensai naquilo que é bom, pensai na salvação. Olhai para a vida eterna, olhai para Cristo Jesus, prestai bastante atenção na mensagem da cruz. Jesus, como sumo pastor, trouxe a vida abundante, o que Ele fez lá na cruz. Ninguém poderia fazer, livro de nossos pecados, mostrando a vida eterna. Entregue os seus pecados ao Jesus e desfrute da mansão celestial. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do céu, pensai naquilo que é bom, pensai na salvação, olhai para a vida eterna, olhai para Cristo Jesus, prestai bastante atenção
na mensagem da cruz. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos olhar para o alto, olhar para o vertical e não para o horizontal, porque nós precisamos olhar para aquilo que realmente é bom, para aquilo que nos traz a salvação, porque uma hora nós iremos partir deste mundo e a salvação Jesus deu para nós pela graça do Senhor. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Ele e saber que Ele tem coisas maravilhosas preparadas para nós lá na eternidade. Então, eu repito, tudo que nós fizermos neste mundo, meus amados irmãos, nada será mais importante do que estarmos nos átrios do Senhor, entregando verdadeiramente a nossa vida a Jesus e saber que quando partirmos deste mundo, estaremos com Ele e o veremos assim como Ele é, assim nos ensina a palavra de Deus. Nós vamos entrar num momento de oração agora, irmãos. Nós vamos orar pela vida dos missionários, como sempre fazemos na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que contribui com missões, é uma igreja que ora por missões, é uma igreja que fala de missões. E nós cremos muito que isso agrada ao coração do Senhor, porque há muitas pessoas que precisam conhecer Jesus, e missionários são levantados pelo Senhor para ir aos campos, a ir em lugares tão difíceis, e precisam das nossas orações, precisam das nossas contribuições para que o Evangelho do Senhor chegue aos locais mais difíceis deste país e também deste mundo. Então a Fernanda vai estar orando pela vida dos missionários. E já aproveitando, meus irmãos, vocês que estão aí conosco, se puder, compartilhe aí essa live com seus amigos aí na sua página, para que outras pessoas possam acompanhar conosco, possam cultuar a Deus conosco. Clique aí em compartilhar e todos os seus amigos aí da sua página irão receber lá uma notificação da nossa live. E também, se você tem um pedido de oração, se você quer que nós oremos, daqui a pouquinho nós estaremos entrando mais uma vez também em oração de intercessão. Nós estaremos orando pelos seus pedidos, pelos seus agradecimentos. Coloque aí nos comentários também, tá bom, meus irmãos? Então a irmã Fernanda estará orando pelos missionários. E olha aí conosco, como sempre falo, vamos formar aquele grande grupo de oração para interceder ao nosso Deus pela vida dos missionários. Santíssimo Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós queremos colocar no Teu altar de graça a vida dos missionários, ó Pai. Aqueles que estão a campo, aqueles que se apresentaram a Deus para assim estarem levando as boas novas de Cristo Jesus. Ó. Amém. O Senhor esteja amenizando a saudade dos seus entes queridos, seja com aqueles que porventura possam estar com algum tipo de dificuldade, ó Deus. Que lá esteja, Pai, suas mãos de poder os conduzindo, os guiando, os orientando, Deus. E por onde eles passarem e caminharem, Deus, que vidas possam render aos pés do Senhor. Amém. Obrigado, ó Deus, pela nossa igreja ter essa visão missionária, por ser uma igreja missionária, ó Pai. E que nós, aonde estivermos, possamos sempre lembrar que somos missionários do Senhor, ó Pai. Amém. Colocamos as juntas de missões, ó Deus, no Teu altar de graças, pedindo ao Senhor que abençoe os diretores, que abençoe, ó Pai, toda a direção, ó Deus, de tudo que é feito lá, das campanhas, que o Senhor dê a eles, ó Pai, a melhor estratégia, e que tudo que for feito, Deus, seja para honrar, bendizer, proclamar e exaltar o Teu santo nome. Amém. Que o Senhor confirme, ó Pai, no coração dos missionários o chamado que o Senhor tem para cada um, ó Deus. O Senhor esteja tirando qualquer dúvida, Pai, colocando a certeza, Deus, do que o Senhor tem, o propósito, o desígnio para cada um, Senhor. Amém. É o que nós oramos, Pai, e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre aí na sua casa, meus irmãos, de sempre estarem orando pela vida dos missionários, que precisam muito das nossas orações. E lembrar que nós também, crentes em Cristo Jesus, somos missionários
onde quer que nós andamos, precisamos testemunhar da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir um hino agora, meus irmãos, um hino do cantor cristão. Se você tiver aí com o seu cantor cristão pertinho, é o hino 579, que fala Olhando para Cristo. É um hino muito bonito, ele é até um hino que os pastores batistas usam como... fazem parte do grupo lá dos pastores batistas, e é um hino também que fala da importância de nós olharmos para Cristo, para olharmos para aquilo que o Senhor Jesus tem para nossas vidas. Então eu vou colocar aqui para cantar, e se você puder acompanhar a letra aí na sua casa com o seu cantor cristão, será muito importante. Creio que é um hino que os irmãos conhecem, então eu estarei colocando para nós louvarmos o nome do nosso Deus. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus cantores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois a vista, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servir com todo amor. Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Ele tem na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Amém, meus irmãos? Então aqui nós olhamos, nós ouvimos, melhor dizendo, o hino falando, olhando para Cristo. Ele fala aqui, irmãos, olhando para Cristo, grande autor da salvação,
prossigo, pois avisto soberano galardão. De Deus ministro me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Então, que nós possamos ficar firmes com o nosso olhar para Cristo, irmãos, sabedores que é Ele que pagou um alto preço por nós, lá naquela cruz do Calvário, e é através dele que nós temos a vida e a vida em abundância. Então, que possamos olhar para Cristo sempre. Vamos agora também mais um momento de oração, meus amados irmãos, aquele momento que nós intercedemos pelas pessoas, momento que nós colocamos alguns nomes que nós temos aqui já colocados para nós orarmos. Vamos orar, meus irmãos, pelo fim dessa pandemia. Temos orado desde quando começou. Às vezes nós podemos falar, mas oramos e as coisas estão piorando. Vamos continuar crendo em Deus, irmãos. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A nossa missão é orar como povo de Deus, clamar a Ele, pedir a Ele que livra-nos dessa situação o mais breve possível. Mas Ele sabe o momento certo. Quem sabe talvez nós estamos orando pouco. Quem sabe Ele ainda não sarou a nossa terra pela dura serviço do povo que continua fazendo coisas erradas, continua, mesmo com toda essa situação, fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. É muito difícil, irmãos. A gente tem observado que o ser humano não é fácil, só mesmo pela misericórdia de Deus. Eu não sei se os irmãos ouviram falar, mas pegaram pelas câmeras que tem espalhado pelas cidades, irmãos. Eu não sei qual cidade que é, nem sei se é no nosso país, mas diz que tinha um rapaz passando pelos carros parados na rua. Ele passava a mão na língua e passava na maçaneta dos carros, todos os carros parados. E aí pela câmera pegaram ele, levaram e foram ver, ele estava infectado pelo vírus, irmãos. Então olha só que maldade, aonde chegou o ser humano para fazer uma situação dessa. E até um cuidado que nós devemos ter quando nós deixamos nossos carros na rua, quando nós vamos colocar a mão lá, vamos higienizar direitinho, porque não sabemos quão mal pode estar perto de nós também, né, meus irmãos? Mas isso é verdade, é realidade. Eu vi isso aí na internet. E que Deus tenha misericórdia deste moço e que Deus tenha misericórdia de nós. Então vamos continuar orando pelo fim dessa pandemia. Vamos orar, meus irmãos, para que as nossas cidades aqui da região reduzam o número de infectados, que os nossos hospitais possam cair os números lá de internados, para que os leitos sejam disponibilizados. Hoje mesmo a irmã Betânia colocou lá na página dela lá que lá em Juiz de Fora tem várias pessoas esperando o leito para poder ser internadas. É uma situação muito crítica, irmãos. Precisamos clamar muito pelo nosso Deus. Mas devemos entender que, como nós lemos aqui no Salmo 139, Deus sonda os nossos corações, e Ele sabe, Ele conhece os nossos corações. Então nós devemos colocar os nossos corações diante do Senhor. A irmã Fernanda também tem alguns pedidos aqui que ela vai colocar diante do Senhor, e posteriormente ela estará orando por esses pedidos. E você também, meu irmão querido, coloque aí no comentário, ou você coloque aí diante de Deus. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você está pensando neste momento. Para você que não sabe, a palavra de Deus diz que mesmo antes de sair uma palavra da nossa boca, Deus tudo conhece. O Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E vamos orar também, né, meus irmãos, por nós, igreja, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar, que daqui a 15 dias possamos voltar para o nosso templo. Como eu disse, faz muita falta um momento de comunhão ali com os irmãos, de estar com os irmãos. Então vamos orar por isso, mas que Deus seja o templo do Senhor. E também vamos orar pelos nossos irmãos da nossa congregação que estão em casa neste momento, que estão reclusos. Que Deus continue abençoando, que Deus continue cuidando e que nós possamos prosseguir firmados na nossa fé em Cristo
e sabedores que Deus ainda tem uma obra muito grande para fazer em nossas vidas, aqui nesse local, nessa cidade, para a glória do nome dele. Então eu vou passar para a Fernanda e ela vai estar também colocando alguns pedidos e posteriormente orando ao nosso Deus. Vamos estar orando pelas famílias, pelo Alexandre, pela Renata, pela Monique, pelo Marcos, pelo Lucas, pela Juliana. Vamos pedir também pelas pessoas que se encontram acamadas em casa, pelas pessoas que estão no albergue. Vamos também incluir na nossa oração as pessoas que se encontram com alguma síndrome, né? Depressão, ou até mesmo algum transtorno, pessoas que estão com pensamentos até suicida, para que Deus venha estar tirando isso do coração, para que o Espírito Santo de Deus venha com amor, com a graça, com a paz, com a alegria vinda dos altos céus, e que eles possam deixar que Cristo entre e faça aí morada em seu coração. Então vamos estar orando. Soberano Deus, eterno e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por este momento, por estarmos, ó Deus, prestando este culto de louvor, adoração ao Teu nome, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti também o fim dessa pandemia, que em nome de Jesus o Senhor já possa estar passando de nós, ó Pai, seja com os enfermeiros, com os médicos que têm estado à linha de frente, Pai, levando a eles o refrigério, levando a eles, ó Pai, o descanso vindo dos altos céus, e tudo que eles fizerem, Pai, eles contemplem sempre as mãos do Senhor sobre suas vidas, Pai. Amém. Abençoe aqueles que já estão infectados, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor leve a cura, aqueles que estão em dificuldades, Pai, que lá esteja o Senhor, leito a leito, levando teu amparo, tirando toda a dor, liberando o ar, Senhor, cumprindo o querer e a vontade do Senhor na vida, ó Pai, de cada um, Deus. Amém. Colocamos também os hospitais, ó Pai, que em nome de Jesus possa haver menos infectados, Pai, que as pessoas venham ter alta, para que assim desocupe, ó Deus, os leitos. Incluímos também todos nós, ó Pai, para que venhamos ter a consciência de neste momento não sair, ó Pai, e assim, ó Deus, não ficar disseminando este vírus ainda mais, Senhor. Colocamos também, ó Pai, porventura as pessoas que estão, ó Deus, à espera de um milagre, que em nome de Jesus faça, Senhor, um sobrenatural nessas vidas. Tu és, ó Pai, o Deus que cura, o Deus que salva, que liberta, o Deus de milagres, Deus de promessa, ó Pai, e o Deus que tudo pode, Senhor. Amém. Deus de amor, de bondade, misericórdia. Colocamos as famílias também no teu altar de graça. Senhor, visite cada lar neste momento, levando a tua provisão, Pai, o teu auxílio. E principalmente, Deus, que eles se sintam amparados, guardados e protegidos pelas mãos santas do Senhor. Ó Pai. Amém. Ó Deus, também nós colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos que estão conosco, Pai, de nossos amigos. Senhor, acolha cada pedido que está no íntimo do coração, ó Pai, e possa estar atendendo segundo o querer, a vontade e a soberania que no Senhor impera, ó Pai. Amém. Também, Deus, nós clamamos ao Senhor pelas pessoas em situação de rua, pelas pessoas que se encontram nos albergues, nos abrigos, Pai, que lá esteja o Senhor levando o teu auxílio também, teu amparo. Ó Pai, que nós sejamos sempre, Senhor, guardados e protegidos por Ti, ó Deus. Amém. Que a Tua palavra mesmo nos diz que aos anjos do Senhor dá ordem sobre o nosso respeito, para nos guardar e nos livrar em todos os nossos caminhos, Pai. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor, por ouvir e responder às nossas orações. Não como queremos, mas segundo a Tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita e é agradável, ó Deus. Amém. Colocamos as igrejas, Pai, no Teu altar de graça, pedindo ao Senhor que seja com cada uma, Pai, levando o Teu avivamento, levando, ó Deus, a palavra real vinda dos altos céus, ó Pai, que em nome de Jesus este tempo possa estar passando e assim, daqui uma semana nós possamos estar reunidos, ó Pai, conclamando, bendizendo, exaltando, proclamando as boas novas do Senhor. Deus. Ó Pai, porque nós sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer, ó Deus. Agora, Pai, clamo ao Senhor pela vida do pastor Silvio,
que tão somente o Senhor continue usando para a glória do teu nome. A palavra que será ministrada aos nossos corações seja como uma semente na terra fértil, ó Pai, que entre, que dê frutos e que nós possamos não só ouvi-la, Pai, mas também praticá-la em nossas vidas, Deus. É o que nós oramos, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda, Pai, por tudo que há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. 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 Nós vamos, antes ainda de ouvir a palavra do Senhor, irmãos, vou colocar um hino aqui, que um hino tão muito bonito, os irmãos já ouviram bastante, que fala que já que eu não posso te visitar, então nós vamos orar. Olha que bonito esse hino, nesse momento importante, nesse momento da nossa vida. Amém, irmãos? Já que eu não posso te visitar, eu oro por você. Então que nós possamos orar um pelos outros. Precisamos muito de orações, irmãos. Todos nós estamos sendo afetados por esta pandemia, sendo direta ou indiretamente. Então carecemos muito das orações uns dos outros, para que Deus venha continuar cuidando de nós. Quero convidar os irmãos, então, que abram aí as suas Bíblias, lá em Colossenses, capítulo 3, nós leremos os versículos de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Como eu já comentei para com os irmãos, hoje nós estaremos aprendendo, à luz da palavra de Deus, e fazer uma análise. O título do estudo é uma pergunta para nós, irmãos. Para onde você tem olhado? Para onde eu tenho olhado? Para o vertical ou para o horizontal? Sabemos que o horizontal é nós olharmos para o hoje, o terreno, e o vertical é nós olharmos para cima, para o alto. Então vamos, à luz da palavra do Senhor, aprender sobre o que Deus tem a nos falar nesta noite, e vamos fazer
uma análise para verificar em nós onde nós estamos colocando os nossos olhos. Amém, meus irmãos? Colossenses 3, de 1 a 4, a palavra do Senhor diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Deus, nosso Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor, carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, Deus, para um perfeito entendimento do que o Senhor seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, Pai, para a edificação da Tua igreja, para o nosso crescimento espiritual e também, Pai, para a transformação de vidas, porque a Tua palavra, Deus, tem poder para nos transformar. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor pela Tua bendita palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, olhar horizontal. Vamos falar um pouquinho sobre o olhar horizontal. O olhar horizontal, meus irmãos, é quando nós damos atenção somente para as coisas deste mundo. Quando nós buscamos somente os prazeres temporais. E quando o mais importante para nós é o dinheiro, é a fama, é o poder, é o viver dissolutamente, ou seja, de modo desregrado, devasso, libertino, depravada ou pervertida. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, irmãos. Quando o mais importante para nós, seres humanos, é olharmos para aquilo que é temporal. Dinheiro, fama, poder e um viver dissolutamente. Um viver que desagrada a Deus, um viver que aos olhos humanos talvez traga prazeres momentâneos, mas que vai trazer também grandes consequências ruins para nós, se nós continuarmos vivendo desta forma. E também o olhar horizontal, irmãos, é quando se dá ênfase à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. É quando se dá ênfase, ou seja, se dar mais atenção, se dar prioridade às concupiscências dos olhos. Então eu repito, para onde nós estamos olhando? Será que somente para o horizontal, para as coisas que o mundo mostra para nós? Quando aqui a gente fala concupiscência da carne, a Bíblia fala sobre isso, nós leremos o versículo daqui a pouquinho. Carne aqui os irmãos conhecem bem, mas os amigos que estão conosco talvez ainda não. Carne está falando os prazeres mundanos, os prazeres que agrada a nossa carne, prazer sexual, prazeres de drogas, de bebidas e tantos outros prazeres que, repito, podem, entre aspas, trazer alguma coisa para as pessoas no momento, mas as consequências são desastrosas para todos nós. Quero pedir aos irmãos, se você puder, deixa marcadinho em Colossenses, que nós vamos voltar aí, mas olha o que fala João, lá na sua primeira carta, 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Ele diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui
Paulo está ensinando para nós, meus irmãos, João ensinando para nós, irmãos, que precisamos olhar para o alto, olhar para o vertical. Porque ele fala, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E ele fala muito assim, forte para nós, se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim. Eu preciso amar ao nosso Deus. Eu preciso olhar para o alto. Eu preciso buscar as coisas do alto. E ele também diz, porque tudo que há no mundo, e é o que nós falamos agora há pouco, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que o mundo passa. O que a Bíblia está querendo dizer para nós quando ela fala o mundo passa? Todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, que esse mundo ele é temporário. A nossa terra, a nossa morada definitiva não é neste mundo. Uma hora tudo isso vai deixar de existir. A Bíblia é bem clara que ela fala que o mundo passa. Ou seja, daqui a pouquinho, nada disso aqui existirá mais. Lá em Apocalipse fala que haverá um novo céu, uma nova terra, onde tudo se fez novo. Então tudo passa, meus irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí eu repito a pergunta para você e para mim: para onde você tem olhado? Para o alto ou para baixo? Ou para o horizonte? Somente para as coisas deste mundo. Se você ama ao mundo, o amor de Deus não está em você. Se eu amo mais o mundo, o amor de Deus não está em mim. E a concupiscência, o mundo, tudo isso passa. Por que, meus irmãos, João escreveu isso aqui, né? Porque muitas vezes, e a maioria das vezes, infelizmente, as pessoas estão olhando somente para aquilo que é temporal. Como eu disse, para os prazeres da vida, querendo sempre viver dissolutamente, de forma errada, que traz, repito, prazeres momentâneos. Pessoas que só olham para aquilo que o dinheiro pode dar, só ficam buscando fama, poder, como nós lemos aqui, a soberba da vida, as vaidades e tantas outras coisas que acabam nos levando neste mundo a lugar nenhum e pior, irmãos, nos levam para uma eternidade longe de Deus. Então, olhar horizontal, irmãos, é isso. É nós estarmos olhando somente para as coisas deste mundo. O próprio Senhor Jesus falou lá em Marcos, no seu capítulo 8, versículo 36, pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta, meu irmão, eu e você ganharmos o mundo todo, sermos bem financeiramente, termos tudo o que esse mundo pode oferecer, mas se perdermos a nossa alma? Então, o mais importante, nós já falamos aqui durante o culto, é o olhar para Cristo, autor, consumador da nossa fé, aquele que veio a este mundo pagar pelos nossos pecados. E aí sim, nós não iremos perder a nossa alma, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Então, Jesus foi bem claro: o que aproveita? O que vale a pena olhar para o mundo, aliás, ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Assim diz o Senhor. Agora, o olhar, meus irmãos, vertical, é quando damos atenção às coisas do alto, buscando somente o que Deus tem para a sua vida. Talvez você pode falar assim: não, mas nós vivemos numa sociedade, nós precisamos fazer as coisas aqui deste mundo, nós precisamos... Sim, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós precisamos atender às leis. Por exemplo, agora, nós estamos com a nossa igreja fechada porque estamos obedecendo às leis do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Devemos sim trabalhar, precisamos trabalhar,
devemos sim colocar a nossa vida em atividade. Não é disso que nós estamos falando. É buscar as coisas do alto somente olhando para a vida, para Deus, é dar prioridade às coisas de Deus. Muitas vezes nós damos prioridade para tantas coisas deste mundo que não nos leva a lugar nenhum e esquecemos de dar prioridade a quem realmente merece a nossa prioridade, merece a nossa atenção. E sempre lembrando, irmãos, prioridade é aquilo que nós damos mais atenção, é aquilo que nós julgamos ser mais importante para nós. Então, se eu e você estamos dando prioridade a outras coisas, senão a Deus, nós estamos dizendo para Ele que há outras coisas mais importantes do que Ele. Então, não podemos fazer isso, irmãos, não podemos. O olhar vertical também, irmãos, é quando colocamos, acabei de falar, como prioridade os ensinamentos das Escrituras. Como você está em relação à Bíblia Sagrada? Você tem feito a sua devocional? Você tem estudado a Palavra de Deus? Você tem buscado do Espírito Santo o discernimento, a iluminação para o entendimento daquilo que a Palavra de Deus ensina? Tem muitas pessoas, irmãos, e sabemos disso, que pegam a Bíblia somente para ir aos cultos no domingo. Esquece que existe uma Bíblia na sua casa durante a semana. Não podemos fazer isso. A Bíblia é a forma de nós termos a nossa comunhão com Deus. Lógico, temos a oração, é a forma de nós falarmos com Deus. E a Bíblia é a forma dele falar conosco. Uma das formas dele falar conosco. O olhar vertical também, meus irmãos, é quando nos disponibilizamos para a obra do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar aos irmãos e aos amigos que enquanto nós estivermos neste mundo, Deus tem propósito para nós. Quando Ele não tiver propósito para nós mais, Ele irá nos recolher. Ele irá nos chamar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos lembrar disso. Olhar vertical é também quando escolhemos ir na contramão do mundo. Olha que interessante. Não tomando a fórmula deste século. Então, quando nós olhamos verticalmente, olhamos para o alto, nós estamos falando que nós estamos indo em contramão a este mundo. Porque o mundo vai para um lado. O lado da concupiscência, da soberba da vida, da vaidade, da arrogância, do dinheiro, do poder e de tantas outras coisas. E nós estamos olhando para Cristo, para o alto, estamos indo ao contrário, na contramão. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos jamais seguir a trilha daquelas pessoas que estão vivendo as coisas do mundo. Olhar vertical também é quando damos vozes quando não damos vozes àquele famoso não tem nada a ver. Irmãos, infelizmente nós temos ouvido bastante de igrejas, falo igreja como um todo, que muitas pessoas levam coisas para a igreja, levam as coisas mundanas para a igreja, fazem coisas que o mundo oferece e não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada demais. Precisamos ter bastante cuidado com isso, irmãos. Sempre devemos fazer aquela pergunta: será que isto que eu estou fazendo, isto que eu estou vendo, Cristo veria? Cristo faria? Se a gente observar que não, irmão, nós estamos indo de acordo com a rota das pessoas mundanas. Não estamos na contramão. Então, devemos ter muito cuidado quando nós falamos. Não tem nada a ver, isso é normal. Precisamos olhar isso, meus irmãos. Olha o Hebreus capítulo 2, versículo 2, eu vou ler para os irmãos, diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o olhar vertical é isso, irmãos, é olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Este é o olhar para Jesus, é o olhar
vertical, é olhar para o alto, é viver uma vida conforme a palavra do Senhor nos ensina e conforme agrada o coração do Senhor. Falando um pouquinho, meus irmãos, falamos um pouquinho, olhar horizontal, olhar vertical. Agora, nos versículos que nós lemos aqui, esses ensinamentos de Paulo, irmãos, pediria a vocês que voltem aí em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha o que Paulo estava falando, irmãos, porque lá naquela oportunidade, aos Colossenses, a igreja de Colossos estava enfrentando mestres, pessoas, falsos mestres, melhor dizendo, que estavam querendo instruir aos colossenses a concentrar-se em coisas temporais. Então estava penetrando na igreja, naquele povo, naquela época, falsos mestres, dizendo aquele famoso nada a ver para eles. Dizendo que eles poderiam fazer algumas coisinhas aqui deste mundo que não tinha problema. Então Paulo mandou essa carta exortando-os a viver um amor fraternal e viver em santidade. Porque é isso que Deus pede de nós. Então quando ele fala aqui, ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Irmão, se eu e você já nos consideramos que somos ressuscitados com Cristo, precisamos, como Paulo diz, buscar as coisas do alto. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então ali Paulo estava exortando, instruindo aquelas pessoas, meus irmãos, para não darem vozes aos mestres, aos falsos mestres, que diziam para eles que eles poderiam olhar para as coisas temporais ali, fazer uma coisinha ou outra errada ali, que o mundo oferece, que não tinha nada a ver. Eles poderiam fazer isso. E aí eu chamo uma atenção para nós, irmãos, igreja do Senhor neste tempo. Cuidado, irmãos, precisamos ter cuidado com os falsos mestres. A Bíblia é bem clara quando fala que levantariam muitos falsos mestres. Então nós precisamos ter esse cuidado, examinar as Escrituras. Nós estamos aí recheados de pregações na internet, de pessoas que têm pregado a palavra, umas muito boas, mas também nós temos observado cada coisa muito estranha, irmãos, que não podemos dar ouvido para essas coisas. Por isso precisamos examinar nas Escrituras e fazer com que Paulo está nos instruindo aqui agora. Se você se considera ressuscitado em Cristo, ou seja, se você é um crente verdadeiro, um cristão, já entregou a sua vida a Jesus, se você está vivendo uma vida em Cristo, buscai as coisas de cima. Então Paulo aqui estava explicando que o verdadeiro comprometimento, comportamento cristão é estar em Cristo. Então é se revestir do novo ser. Lembra, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É deixar as coisas do mundo, repito, consciência da carne, soberba da vida, vaidade, deixar tudo isso que nós talvez um dia tínhamos, vivíamos, melhor dizendo, e hoje não. Hoje nós somos cristãos, estamos ressuscitados com Cristo, nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vivemos uma vida conforme orientado por Ele. Desta forma, meus irmãos, muda-se o nosso comportamento moral, ético e vamos sendo moldados de acordo com aquilo que devemos ser. Precisamos buscar isso, meus irmãos. Como nós já falamos também algumas vezes, como barro na mão do olheiro, nós somos barro, Deus o olheiro. Nós precisamos ser moldados conforme a tua vontade, com aquilo que nós devemos ser. Uma pergunta que sempre devemos fazer para nós também: o que eu devo fazer como a Bíblia me ensina? O que eu devo pensar como a Bíblia me ensina? Então é buscar ser moldado, meus irmãos, viver uma vida realmente como cristão, como os embaixadores de Cristo. Lembra que a Bíblia fala que nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, somos embaixadores, representantes de Cristo neste mundo.
Então precisamos viver como tal. No versículo 2 ele continua falando, meus irmãos, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Como você tem pensado? Como eu tenho pensado? O que tem passado na nossa mente? O verbo grego usado para pensar aqui neste texto, irmãos, ele enfatiza uma decisão contínua. Ou seja, os cristãos devem ter a disciplina constante de concentrar-se nas realidades eternas e não temporais. Então, quando Paulo escreve aqui, pensai nas coisas de cima, ele está querendo dizer para nós que nós devemos enfatizar uma decisão contínua, um pensamento contínuo. Não somente quando nós estamos na igreja, quando nós estamos em culto, igual neste momento, mas em todos os momentos de nossas vidas, 24 horas. É pensar de forma que Cristo pensaria. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Aí eu repito, irmão, devemos separar aqui. Nós vivemos neste mundo, precisamos fazer as coisas deste mundo, precisamos cumprir com as nossas obrigações, precisamos de tudo isso. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós precisamos fazer isso, mas sempre com pensamento em Cristo, com pensamento na eternidade. Se o que eu faço, o que eu falo e o que eu penso está sendo contrário à palavra do Senhor, eu preciso mudar isso. O versículo da palavra do Senhor fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então lá no seu trabalho, nos seus estudos, no seu lazer, junto com a sua família, com seus amigos, vizinhos, na sua igreja, tudo deve ser conforme a palavra do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é isso que Paulo ensina aqui nesse versículo 2. Pensai, repito, verbo grego usado para pensar enfatiza uma decisão contínua. É sempre o seu pensamento tem que estar em Deus, tem que estar nas coisas do alto, para que você possa viver uma realidade da palavra do Senhor. Pensar nas coisas eternas, saber que tudo isso vai passar e que eu preciso estar bem com meu Deus, para que eu possa ir morar com Ele. E no versículo 3, irmãos, Paulo diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui Paulo ensina algumas coisas para nós, irmãos. Primeiro, Paulo ensina que os que estão em Cristo estão mortos para este mundo. Você se considera morto para este mundo, irmãos? Morto para as coisas erradas que este mundo oferece? Aqui Paulo está falando, porque já estáis mortos. Ele fala isso lá para os Colossenses, né, que estava dando ouvido às coisas erradas, e ele chama a atenção deles: ó, vocês já estão mortos para este mundo. E a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então Paulo ensina que nós estamos mortos para este mundo. Ele ensina também, meus irmãos, que a vida do servo do Senhor não é mais e não deve mais ser ditada por este mundo, mas escondida em Cristo. A palavra grega usada aqui para escondida, irmãos, indica que Deus fez isso no passado para que fosse uma realidade no presente. Ou seja, Deus enviou Jesus a este mundo para pagar um alto preço, e através dele nós estamos com a nossa vida em Deus. A nossa comunhão com Deus foi restabelecida. Então é usada, indica que Deus fez isso no passado para que fosse uma realidade no presente. Então hoje, eu e você, nós temos o privilégio de viver a vida, sabedores que Jesus veio a este mundo, pagou um alto preço pelos nossos pecados
E hoje nós estamos com Ele, escondidinhos lá com Jesus. E devemos viver como tal, olhando para Cristo, olhando para os seus ensinamentos, olhando para aquilo que Ele tem nos ensinado. É isso que Paulo está ensinando. E também ele fala, meus irmãos, quando está escondida em Cristo Jesus, que o verdadeiro lar do cristão está onde Cristo vive. O verdadeiro lar nosso, irmãos, não é neste mundo. O nosso verdadeiro lar é onde Cristo vive. João, no seu capítulo 14, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Cristo falando para nós aqui, meus irmãos, que na casa do meu pai há muitas moradas, moradas maravilhosas, preparadas para nós. E ele ainda fala, se não fosse verdade, eu teria dito para vocês. Eu falava para vocês, ó, a vida de vocês é aqui só, é temporal, acabou aqui, acabou. Não, ele confirmou isso. Mas eu vou e vou preparar lugar para vocês. E se eu for, e ele foi, ele está à direita de Deus, ele virá outra vez para nos buscar, para buscar a tua igreja, e nós, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Então nós estaremos com Cristo, irmãos. Nós viveremos com Cristo por toda a eternidade. Então, Paulo ensina para nós aqui também nesse versículo, é isso, escondida em Cristo é sabedores que o verdadeiro lar do cristão, aquele que vive realmente uma vida em Cristo, na eternidade, juntamente com Ele. Então, quanto mais, irmãos, mais consideramos o mundo ao nosso redor com a perspectiva de Deus, maior será a nossa harmonia com Ele. Guarde bem isso, irmãos. Quanto mais você e eu andarmos olhando para o alto, pensando nas coisas do alto, cumprindo a palavra de Deus, as ordenanças de Deus, a nossa expectativa, sempre o olhar eterno, nós teremos uma harmonia muito grande com Deus, porque Deus agrada-se disso, irmãos. É isso, a palavra de Deus fala que é a vontade dele que nenhum se perca. Então, quando eu e você estamos vivendo uma vida verdadeiramente em Cristo, olhando para Jesus, olhando para o alto, para o vertical, isso agrada o coração de Deus. E para finalizar, irmãos, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Olha que maravilha, meu irmão. Jesus nos dá o poder para vivermos para Ele agora e também nos dá a esperança para o futuro. E Ele voltará. Nós estaremos junto com Ele, como diz aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina para nós que lá nas mansões celestiais nós viveremos maravilhosamente junto com o nosso Deus, junto com o nosso Senhor Jesus, de forma gloriosa, de forma majestosa. E é isso que vale a pena, irmãos. Sabemos que o mundo é cheio de dificuldades, sabemos que o mundo nos oferece tantas tribulações, mas devemos crer com toda a certeza do nosso coração que tudo isso vai passar daqui a pouquinho e nós estaremos com Ele. Por isso que nós devemos perseverar, irmãos. Está difícil para você, está difícil para mim. Às vezes nós achamos que não terá mais soluções, mas aí nós lembramos de uma palavra dessa, onde Paulo exorta bem claro, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória.
nós estaremos com Ele em glória, vivendo nas mansões celestiais, irmãos. Aí sim, por toda a eternidade, sem morte, sem dor, sem choro, sem pranto. Lá não haverá coronavírus, irmãos. Lá não haverá brigas, lá não haverá morte, porque lá não entra pecado. Por isso que lá será um lar maravilhoso, irmãos. Porque tudo isso que acontece no mundo, eu e você sabemos que são coisas, consequências do pecado que o mundo oferece. Desde quando entrou o pecado no mundo, que o mundo vem passando por essas dificuldades. E Deus deixou bem claro quando o pecado entrou no mundo. Então, para estarmos com Ele, irmãos, é olhar para o alto, olhar para cima, olhar para o que realmente vale a pena. Guarde isso bem guardadinho no seu coração, irmãos. Pense na sua vida, pense em como você está vivendo hoje, para onde você tem olhado, quais têm sido as suas atitudes relacionadas à sua vida. E se você, meu irmão querido, ou amigo que está acompanhando conosco, ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, talvez você ainda está olhando muito para o horizontal, olhando para este mundo, pensando sempre o que o mundo pode te oferecer, querendo somente riquezas, poder, fama. Sim, meus irmãos, não podemos deixar também de falar que agrada ao coração do Senhor nós vivemos bem neste mundo. A vida é um dom de Deus. Então nós precisamos buscar viver bem, dar um conforto para a nossa família, ter as nossas despensas cheias para o nosso alimento. Se pudermos ter uma casa boa, um bom carro, tudo isso agrada a Deus, desde que seja de forma lícita, não seja nada errado, mas que isso não tire o nosso olhar de Jesus, a nossa vida em Jesus. Porque nada, irmãos, eu repito, nada é mais importante do que olharmos para a eternidade. Porque a palavra de Deus ela é muito clara também, que diz que aqueles que continuarem com seus pecados, vivendo uma vida dissolutamente, a Bíblia diz que o local para essas pessoas é uma condenação eterna, é um viver eterno longe de Deus, um lugar preparado para o diabo e seus anjos, um lugar de sofrimento eterno, assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Então você, meu amigo, que ainda não entregou sua vida a Jesus, não deixe para depois, entregue a sua vida a Ele, peça-lhe perdão, reconheça que é um pecador, reconheça a Ele, fale com Ele, eu sou um pecador, eu necessito de perdão, e eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero olhar para o alto, eu quero olhar para cima, eu quero pensar nas coisas do alto. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai contemplar aí onde você estiver e você viverá uma nova vida. Se você tomou essa decisão, coloque aí se você quiser nos comentários, ou se você quiser colocar no privado para nós entraremos em contato, te ajudaremos sempre nessa caminhada cristã que vale a pena. Vale a pena porque isso tudo vai acabar um dia, mas a nossa vida com Cristo está escondidinha e nós iremos viver com Ele por toda a eternidade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Amém. Que nós possamos, Pai, como igreja do Senhor, sempre olhar para o alto, Sim, Senhor. olhar para o vertical, Deus, olhar para aquilo que o Senhor tem preparado por nós. Como diz Paulo aqui, meu Deus, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pai, eu peço ao Senhor por mim, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos amigos, Deus, que estão conosco neste culto, Pai. Aqueles que ainda ouvirão esta mensagem, Deus. Sim. E se há alguém, Deus, que tomou a decisão por Jesus nessa noite, que eu peço ao Senhor, Pai, que contemple lá a sua oração,
e que o teu Santo Espírito possa fazer morada naquela vida, Sim, Senhor. fazendo uma transformação, Deus. E que nós, Igreja do Senhor, Pai, possamos cada vez mais lembrar dos ensinamentos que nós tivemos hoje e saber que a nossa vida ela é breve, ela é passageira e que não devemos olhar para as coisas temporais, para as coisas deste mundo, Sim. mas sim olhar para o alto, para a eternidade, Amém. onde o Senhor está preparando maravilhosas moradas para nós. Sim. Louvado seja o Senhor, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, por este culto. Que o Senhor continue nos abençoando, Deus, cuidando de nós, livrando-nos, Pai, de todas as maldades humanas, Sim. as maldades que o mundo tem oferecido, Pai. E coloco a minha vida, Deus, a vida dos nossos irmãos, todos, Deus, que estão agora em casa, diante do altar de graça do Senhor. Amém. Que o Senhor leve a paz, que o Senhor leve a tranquilidade, o teu amor, a tua graça, Sim, Senhor. as tuas misericórdias, Deus, e a tua salvação, Pai. Abençoe, Deus, aqueles irmãos que possam estar em alguma dificuldade, que o Sim, Senhor Deus. conhece. Não iremos citar nomes, Deus, mas o Senhor conhece o que cada um tem passado neste momento de suas vidas, Deus. E pedimos ao Senhor que cuide, Pai, abençoe, resolva as questões, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim seja. Também pedimos, Pai, que o Senhor dê a todos nós uma noite abençoada, uma noite de paz, uma boa noite de descanso. E aqueles, Deus, que estão em dificuldade de dormir, que o Senhor possa levar a tua paz a esses corações e que Sim. todos possamos ter uma boa noite de sono, Pai. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Então, meus irmãos, que fiquem em paz, que Deus nos continue nos abençoando, que nós possamos logo, logo, se Deus permitir, daqui a 15 dias estarmos juntos novamente lá na nossa igreja. Vamos orar por isso, irmãos, vamos continuar clamando ao nosso Deus, vamos pedir a Ele que sare a nossa terra. Você que tem uma noite abençoada, uma noite de paz e uma oração silenciosa, nós estamos encerrando o nosso culto. Lembrando, irmãos, quarta-feira, 19 horas, continuaremos com o nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Não deixe de participar, irmãos. Coloque aí na sua agenda. Você não estará na tua igreja, mas você estará em casa neste horário, cultuando a Deus conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor, nos ajudando, meus irmãos, no compartilhamento do culto e também lá colocando comentários sobre o estudo para nos ajudar ainda mais naquele estudo belíssimo e importante para nós, irmãos. Então fiquem em paz e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.